tendo, né? Vou falar, boa noite. Boa noite, internautas de todo o Brasil. Estamos aqui ao vivo para uma etapa livre do 5º Congresso Nacional do PT. Essa etapa é online com o nosso presidente Rui Falcão. Só para que as pessoas que estão nos ouvindo agora entendam, as que são militantes, as que são filiadas, as que são simpatizantes, essa é uma etapa livre, como tantas outras que aconteceram nos estados. É uma etapa onde qualquer militante, qualquer filiado, qualquer grupo político, qualquer setorial pode fazer essa etapa autogestionável com o tema que quiser. Nesse momento nós estamos fazendo uma que é a primeira para abrir essa etapa online com o Rui. Já aconteceram nos estados, no mês de abril, os congressos, as etapas municipais, e no mês de maio, as etapas estaduais. Para você participar, basta escrever sua pergunta no Twitter ou no Facebook com a tag #EtapaLivrePT. Lembramos que nós não vamos responder a ofensas e nem agressividades. Então, este é um espaço para o militante, para o filiado, para o simpatizante, fazer pergunta para o nosso presidente sobre o Congresso, sobre os temas Brasil, mudanças e perspectivas de esquerda e sobre a organização partidária. Então, agora, a primeira pergunta vai para o Rui. A primeira pergunta, então. Vários internautas estão comentando sobre a manobra do Eduardo Cunha ontem na Câmara. O PT já decidiu se fará algo a respeito? Bom, boa noite. Todos perceberam que houve uma manobra, um rompimento de acordo, através do qual se instituiu na Constituição brasileira, se pretende, o financiamento empresarial das campanhas e dos partidos, que, a nosso ver, é um dos males da política brasileira. Se estava votando uma contra-reforma, todos sabem que o PT tem uma posição sobre a reforma política, que deveria ser feita através de uma constituinte convocada exclusivamente para esse fim, que tratasse da ampliação da participação popular, da maior participação das mulheres na vida política e no parlamento, do financiamento público exclusivo das campanhas e também de listas partidárias para que os votos fossem em programas e não apenas em celebridades. Por enquanto, só se fez uma votação referente a esse tema do financiamento empresarial. Para que ele possa valer, é preciso ainda mais uma votação na Câmara dos Deputados, com pelo menos 307 votos, 2 votações no Senado Federal, também com a proporção de pelo menos 60% dos senadores, e há ainda uma ação direta de inconstitucionalidade para ser apreciada no Supremo Tribunal Federal, que já conta com 6 votos dos 11 ministros, e o projeto está retido nas mãos do ministro Gilmar Mendes. Então, até que isso não ocorra, nós vamos continuar tentando mudar os votos no Congresso Nacional, mostrando para a sociedade os males do financiamento empresarial, e se isso, afinal, for aprovado e inscrito na Constituição, nós vamos debater no nosso Congresso que atitudes nós vamos tomar. Isso, então, responde, Rui, a pergunta seguinte, que é da Fernanda Otero. Ela perguntava, assim como ela, outros internautas, sobre a manobra do Eduardo Cunha ontem na Câmara e se a gente vai entrar com alguma ação. Então, nós vamos aguardar, né? A nossa bancada está discutindo, o processo de votação ainda não foi concluído, ainda há temas para serem votados, como a duração dos mandatos dos executivos e parlamentares, a coincidência ou não das eleições, que nós somos contra a coincidência de eleições em todos os níveis, e também uma coisa muito perigosa,
que é a eventual adoção do voto facultativo. Nós sempre defendemos o voto obrigatório, porque além de um direito, o voto é também um dever da cidadania. Então é preciso esperar concluir o processo de votação. Nós vamos continuar defendendo uma verdadeira reforma política que trate de temas fundamentais. Foi importante derrotar o distritão, por exemplo, que é o voto majoritário nos cargos proporcionais. Foi mantido o voto proporcional contra a opinião do presidente da Câmara e de outros deputados. Então é preciso que a gente continue mobilizando a sociedade, fazendo o debate que nós temos feito. Há vários movimentos, como da OAB, da CNBB, da Plataforma de Movimentos Sociais, em defesa de uma verdadeira reforma política. Nós vamos continuar lutando por ela. O Nicolas, me perdoe, Nicolas, se eu errar teu sobrenome, que ele é mais complicadinho, mas acho que é Nicolas Chernavski. Ele pergunta ainda sobre o financiamento de campanha, se o PT fará cartilha detalhada de como receber doação de pessoa física, com orientação jurídica, contábil e de internet. Nós, como sempre tivemos apoio e participação dos nossos filiados, nós vamos iniciar uma campanha junto aos filiados, simpatizantes e amigos, para que nós possamos financiar nossas atividades. Para que isso seja feito, vai haver uma orientação, não sei se uma cartilha, mas informações detalhadas de como doar, onde doar, quais são as obrigações legais e fiscais no momento devido. Provavelmente no nosso Congresso. Sobre alianças partidárias e governabilidade. Alguns petistas se manifestam na rede contrários à aliança com o PMDB. O partido pretende mudar a política de alianças? O nosso Congresso vai ser um momento de debater a conjuntura, a situação do país, a nossa organização. E o PT é um partido plural, com muitas opiniões, correntes organizadas, que participam de forma democrática. Nós estabelecemos uma política de alianças ampla. Naturalmente, num país como o Brasil, em que as configurações partidárias não são muito nítidas, aqueles que muitas vezes nos ajudam a eleger, quando chegam no parlamento, travam mudanças que nós queremos processar. Então, eu tenho dito que, antes de romper com esse ou aquele partido, nós deveríamos trabalhar para ter governabilidade também na sociedade. A governabilidade no parlamento tem sido muito dificultada, dado um número excessivo de partidos, as configurações políticas, ideológicas diferenciadas. É preciso que a gente ganhe na sociedade condições de avançar. Há propostas nesse sentido. Nós estamos defendendo, na última resolução nossa do Executivo, por exemplo, que a gente construa uma frente na sociedade, uma frente democrática e popular, com base num programa comum de reformas, que preserve os direitos dos trabalhadores, que defenda na questão nacional a Petrobras, que está sob ameaça nesse momento, que coloque reformas estruturais, como a ampliação da reforma agrária, como a reforma tributária progressiva, como a reforma urbana que garanta melhores condições de vida nas grandes cidades. Nós acreditamos que com uma plataforma unitária que reúna movimentos sociais, centrais sindicais, partidos ou setores partidários que defendam a democracia e a nação, seja possível construir essa governabilidade mais ampla e superar os limites e as deficiências que existem em muitas alianças que nós realizamos. O Rodrigo César, ele pergunta por que o PT São Paulo tem dificuldade em denunciar a crise da água e responsabilizar a incompetência tucana. Como reverter essa situação? Vocês sabem que São Paulo é o núcleo da classe dominante, o núcleo da grande mídia monopolizada, onde há uma grande blindagem em torno dos tucanos e dos governadores, particularmente agora do governador Geraldo Alckmin. A crise da água é gravíssima em São Paulo. O governo federal tem feito propostas de soluções, liberou recursos para que se façam investimentos em novos reservatórios, em novas transmissões para trazer água para a Grande São Paulo, onde a situação é mais crítica, mas o governo tucano parece ser insensível e cogita, inclusive, de ações simuladas para proteger a Sabesp
imaginando que possa haver qualquer tipo de ataque da população à Sabesp. O racionamento é mascarado sob o título de rodízio. As áreas mais nobres da cidade não estão sentindo ainda o peso da crise, e é preciso que haja uma tomada de posição clara do governo estadual para que a população não sofra o que vem sofrendo. A conta de água aumenta, a água falta, e a gente não sabe o que o governo está fazendo. O nosso partido tem feito manifestações a respeito disso, os nossos deputados tentaram abrir uma CPI sobre a Sabesp, sobre a crise da água, mas vocês sabem que há um bloqueio na Assembleia, que, diferentemente de Brasília, onde a CPI se realiza, aqui em São Paulo só tem CPI de temas irrelevantes, porque o bloco majoritário, comandado pelo PSDB, não permite que haja investigações e que haja transparência. Outro tema. A Flávia Ferreira e outros internautas perguntam no Facebook do PT como o partido vai trabalhar para aprovar o imposto sobre grandes fortunas. O PT pretende enviar algum projeto nesse sentido? Bom, primeiro, há vários projetos sobre grandes fortunas tramitando propostos lá na Câmara dos Deputados. Desde o ex-presidente Fernando Henrique, que enviou propostas para lá, tem propostas do deputado Guimarães, do deputado Paulo Teixeira, do ex-deputado Gilmar Tato, vários projetos que precisam ser examinados. Mas eu queria aproveitar a pergunta para fazer uma abordagem mais ampla sobre a questão da reforma tributária. Nós temos no Brasil um sistema tributário injusto, e há um senso comum de que não se pode falar de impostos. Imposto é ruim, ninguém quer pagar imposto. Então, nós temos uma carga tributária geral de 37%, mais ou menos. Outros países têm uma carga tributária maior, mas o problema não é nem o peso da carga tributária, é de como ela incide. Então, por exemplo, 52% da carga tributária do Brasil vem de impostos indiretos. O que significa isso? Que é um imposto igual para todo mundo. Quem compra 1 litro de leite, quem compra 1 quilo de carne, paga o mesmo imposto no percentual, tanto o rico quanto o pobre. 22% vem do imposto de renda. O imposto de renda, para o trabalhador, ele é um imposto descontado todo mês, na folha. Não há como evitar o pagamento do imposto de renda. Aqueles que ganham mais podem usar advocacia tributária, tem grandes descontos, e a alíquota máxima é 27,5%. Na França, chegou a ser de 60%. Caiu para 45%, e agora, quando caiu para 40%, tem um grande movimento de protesto na sociedade, porque a alíquota máxima ficou em 40%. Então, a divisão das alíquotas é injusta, além da carga tributária ser injusta. Então, era preciso retirar o peso dos impostos sobre a produção e os salários e fazer incidir os impostos sobre a riqueza, o patrimônio e as grandes heranças, porque a transmissão das grandes heranças é onde se perpetua a desigualdade no mundo todo. E tem um imposto que é não cumulativo, não regressivo, limpo e afeta poucas pessoas, que é aquela chamada CPMF, que dava 40 bilhões por ano para a saúde, que é algo que todo mundo quer que melhore. Para a saúde melhorar, precisa ter mais recursos. Esses recursos vão vir de algum lugar. Então, a CPMF, quando estava em vigor, ela atingia 13 milhões de pessoas. Não dá nem 10% da população brasileira. Por que ela acabou? Porque a CPMF é transparente. Ela permitia que se verificasse através das transações bancárias quem que deu cheque, quem que fez pagamento. Isso não interessava. Ela acabou para não ter transparência na arrecadação, não porque ela onerasse excessivamente as pessoas. Então, é importante que nós resgatássemos no debate político, explicando para a sociedade como é importante ter recursos para financiar saúde, educação e entender como que é o sistema tributário do Brasil que nós queremos mudar, inclusive fazendo imposto sobre grandes fortunas. Outra pergunta aqui é da Daniela Conceição e do Rafael Teixeira. Eles estão perguntando sobre direitos trabalhistas. O governo se contradiz ao dizer que não ia mexer nos direitos trabalhistas? As últimas medidas aprovadas eram mesmo necessárias? Eu acho que houve um erro
de comunicação do nosso governo ao tratar correções em alguns excessos, alguns erros no processo previdenciário e trabalhista e considerar isso um ajuste fiscal. O ajuste fiscal é o contingenciamento, são medidas de correção em relação às exonerações que sacrificaram muito a nossa receita. Nós isentamos vários setores, o ano passado, industriais, empresariais, sem contrapartidas, e isso resultou numa perda de receita de cerca de 113 ou 114 bilhões de reais, que agora precisam ser recuperados. O que havia era algum tipo de excesso nas pensões, do seguro-desemprego. Nós tínhamos quase uma conjuntura de pleno emprego e o seguro-desemprego crescendo. Então, era preciso fazer correções discutidas com o movimento sindical, negociadas para corrigir excessos, não para sacrificar a classe trabalhadora. E é isso que nós temos insistido com o governo, para explicar o que ocorreu. Algumas propostas que o governo fez já foram atenuadas, e o diálogo com o movimento social e com as centrais sindicais tem que ser permanente. Qualquer mudança, ainda que seja correção em direitos, precisa ser explicada, debatida e negociada com aqueles que lutaram muito para conquistar esses direitos. Certo. O Marco, no Twitter, ele pergunta, ele diz: o PT é o partido que cresceu sobre os movimentos sindicais. Como define a política de Lévy contrária aos ideais do partido? Eu tenho dito que quem dirige a política econômica, quem dá a última palavra na política econômica, é a presidenta Dilma, não é o ministro Lévy. Até brincando, outro dia numa entrevista, eu falei assim: não, mas o Lévy estudou em Chicago. Eu fui a presidenta Dilma, estudou na Unicamp. Então, agora, já no início do mês, primeiro, uma notícia que passou despercebida aqui, e eu faço questão de restabelecer, é que se elevou a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos de 15% para 20%. São 5 pontos percentuais, mostrando que o ajuste tem que incidir mais fortemente em quem tem condições de pagar por ele. Há 2 outras medidas, além das exonerações, que estão sendo estudadas e devem ser anunciadas. Uma delas é a retirada da isenção de imposto de renda sobre os juros, sobre o capital próprio. Essa é uma medida. E uma outra que está sendo estudada também, que é a cobrança sobre lucros e dividendos, que estão isentos hoje, ao passo que a participação sobre os lucros dos trabalhadores tem taxação. Então, são 2 medidas importantes. No dia 9 de junho, provavelmente, serão anunciadas novas concessões na área de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, como também o Plano Safra, que eu acho que vai ter recursos um pouquinho maiores que no ano passado, e o Plano Safra para a agricultura familiar. São medidas que dão a dimensão de que, passada essa fase mais drástica das correções e do contingenciamento, nós vamos retomar um processo de crescimento, mas um processo de crescimento com inclusão social, sem arroxo salarial. Vamos lembrar que esse ano mesmo foi aprovada a prorrogação da lei do salário mínimo, que garante a continuidade dos reajustes reais do salário mínimo. Nesse período que nós somos no governo, mais de 70% de reajuste real do salário mínimo. A manutenção do Bolsa Família, o lançamento da fase 3 do Minha Casa Minha Vida, que ainda deverá esse ano entregar 1.600.000 moradias novas. Então, há medidas necessárias para a gente retomar o crescimento, e nós temos que ter uma dimensão de futuro, fazendo com que o país retome os processos que tanto beneficiaram a maioria da população nesses 12 anos que nós governamos. Tem agora um segundo bloco aqui com temas de organização partidária, sem prejuízo de que outras perguntas que venham sobre o tema Brasil, mudanças e perspectivas da esquerda não possam ser abordadas. Volto a dizer aqui para os internautas que entraram agora, essa é a primeira etapa livre online do 5º Congresso do PT. Estamos aqui com o nosso presidente, Rui Falcão. Para você participar, internauta, basta fazer sua pergunta no Twitter
ou no Facebook com a tag #EtapaLivrePT. Então, a primeira pergunta sobre organização partidária. Sobre corrupção. O José Silva perguntou no Facebook do PT como vão se dar as medidas de punição aos filiados envolvidos com corrupção. Não, primeiro, eu queria faço questão de acentuar aqui que ninguém mais que o PT e os governos do PT têm combatido a corrupção no país. Antes, a corrupção era botada embaixo do tapete. Tinha um procurador-geral da República que ganhou o apelido de engavetador-geral da República. Nos nossos governos, a corrupção tem sido combatida implacavelmente. Criamos instituições, mecanismos, a lei de transparência, lei de acesso à informação, a valorização e o reaparelhamento da Polícia Federal, total garantia de que o Ministério Público exerça livremente suas atividades, nenhum tipo de censura, mesmo a mídia monopolizada tem acesso a todas as informações e faz campanha contra nós. Nunca houve censura no país e não haverá enquanto nós somos governo. Enfim, a corrupção é uma chaga social que nós temos combatido implacavelmente. Agora, muitos dos que no passado foram coniventes com a corrupção ou coexistiram com ela, tentam agora nos cobrir com a lama da sua própria hipocrisia. No PT, se qualquer filiado comprovadamente praticar atos de corrupção, a nosso juízo, terá o estatuto aplicado com direito de defesa e poderá ser expulso das nossas fileiras. Não pelos critérios, muitas vezes injustos, da condenação sem provas que setores do judiciário tentam fazer contra nós. E nós também não vamos permitir que esse rigor que nós queremos com relação aos nossos filiados, que isso valha para todos, que a justiça seja igual para todos. Por exemplo, que o episódio do mensalão dos tucanos de Minas seja investigado e os culpados punidos. Que o episódio do aeroporto, do patrimônio da própria família do ex-candidato a presidente, seja investigado com rigor. Que o cartel dos trens aqui em São Paulo, dos tucanos, não fique sob a proteção da mídia e tenha consequências. Enfim, que a Operação Zelotes seja apurada, que o episódio do HSBC, que muita gente fazendo lavagem de dinheiro no exterior, seja apurado. E que também não vamos permitir que criminalizem as doações para o PT. Todas as nossas doações sempre foram legais, oficiais, feitas através de transações bancárias, com recibo e declaradas ao Tribunal Eleitoral, Justiça Eleitoral. Então, as doações que os outros partidos recebem são as que nós recebemos. Então, não dá para dizer que doação para o PT é propina e doação para os outros partidos é obra da irmã Dulce ou resultado de quermesse. Certo. O Nicolas Chernavski, ele agora faz uma pergunta, ele fez uma sobre o Brasil, mudanças e perspectivas da esquerda, e agora ele pergunta sobre organização partidária. Ele diz: defendo o PED, mas critica-se manipulação. Para reduzi-la, o PT não necessitaria maiores meios de comunicação de massa interna? Um dos objetivos do nosso Congresso é deliberar se nós mantemos o PED ou se nós voltamos aos processos anteriores dos encontros, das convenções partidárias. Eu preciso tomar cuidado nessa resposta, porque eu vou presidir esse encontro, eu tenho direito de expor a minha opinião, mas é preciso que o debate seja feito, e a minha opinião é uma opinião, eu não quero condicionar, não estou falando que essa é a posição do partido. É um processo de debate, eu vou esclarecer a minha opinião. Primeiro, o PED foi lançado no momento em que era preciso ampliar a participação de pessoas na escolha de dirigentes, na opinião sobre as teses, e se criou, portanto, um processo de eleição direta, em que não era mais delegações, eram todos os filiados e filiadas que votavam. Em 2006, nós demos uma resposta importante, quando dizia que o PT ia acabar o processo de eleição direta, permitiu que um grande número de pessoas mostrasse o vigor e a vitalidade do nosso partido. No correr do tempo, começou a haver algum tipo de
que eu considero deformação do processo de eleição direta. A exigência de pagamento, que todo mundo tivesse que pagar para votar, fez com que houvesse distorções, acusações de que alguém estava pagando pelo outro, que as tendências estavam pagando para os seus filiados, que os parlamentares estavam levando seus apoiadores para votar. Eu acho que isso precisa ser evitado. E uma das medidas, se o PL for mantido, era desvincular o voto do pagamento. Claro que a gente tem um estatuto que exige que os filiados contribuam para a manutenção do partido, e principalmente aqueles que são mandatários, que são dirigentes. Isso está previsto no estatuto. Quem sabe se uma medida positiva seria fazer com que os mandatários tivessem que estar em dia para votar, que os candidatos nas chapas tivessem que votar, mas o filiado e a filiada comum que façam suas contribuições sempre, mas que não haja exigência da pessoa estar em dia com a contribuição para votar. Essa seria uma modificação que eu acho que teria ampla maioria no partido. A outra é você ter mais debates, ter mais teses, mais participação. A internet agora abre campo para isso, mas esse é um tema que vai ser debatido no nosso Congresso. Uma maior comunicação, como o Nicolas sugere, o aperfeiçoamento dos nossos mecanismos de comunicação, também ajudaria no debate político, seja num ou no outro sistema. Mesmo que a gente retorne ao processo dos encontros, é preciso ativar melhor a nossa comunicação, ampliá-la, para que os debates sejam mais qualificados, mais efetivos, e os delegados cheguem aos encontros tendo maior respaldo daqueles que representam, mais condições de defender suas teses, mais tempo, grupos de debate também. Então, isso facilita criar novas obrigações. Eu acho um dirigente ter que participar pelo menos de uma reunião do seu diretório de base, reforçar os núcleos onde eles existem, fazer reuniões abertas também, que foi uma experiência muito positiva agora das conferências livres e abertas. Ou seja, o PT deixar de ser um partido que se mobiliza apenas a cada 2 anos, uma máquina eleitoral, e ser um partido da luta cotidiana, da militância permanente, como, aliás, está escrito no nosso manifesto de fundação. Retomar esses compromissos, retomar esses valores, eu considero tão importantes quanto optar por um ou outro sistema de eleição dos dirigentes. Fiodora Andrade diz: por que acabar com o Muda Mais? Melhor iniciativa de comunicação do PT? O Muda Mais era um site que se criou para a eleição, tinha aquela finalidade da campanha eleitoral, não pretendia ser um site do PT, ele acabou sendo um site do PT por exigências do Tribunal Superior Eleitoral, e passada a eleição, o custo do Muda Mais, o projeto Muda Mais, as suas exigências, inviabilizaram a continuidade dele. Mas nós estamos com a agência agora, estamos com formas de comunicação muito efetivas, estamos atingindo milhares e milhares de simpatizantes, de pessoas que acessam o nosso site, que curtem os nossos memes, as nossas publicações, e queremos continuar melhorando, inclusive com a contribuição de vocês, com novas sugestões. Vamos fazer agora no Congresso o Zé Américo e o Alberto Cantalice, que cuidam mais diretamente da nossa comunicação. Vão reunir os secretários de comunicação lá em Salvador, e estamos recebendo críticas e sugestões para melhorar. A Érica Bolzan, ela diz: as experiências do Podemos e do Siriza surgem no bojo da crise dos partidos de esquerda tradicional. Há risco igual no Brasil com o PT? Nós temos que continuar permanentemente mudando o nosso partido. Como disse o Marco Aurélio Garcia há pouco tempo, os partidos não são eternos. Não só porque eles possam desaparecer, mas porque eles podem se descaracterizar em relação à sua proposta original. Eu acho que o PT não corre esse risco. O nosso Congresso, inclusive, é um momento para muita mudança. Eu escrevi um texto agora, que está, inclusive, no nosso site, que é
mudar o PT para continuar mudando o Brasil. Nós precisamos fazer uma autocrítica de algumas práticas nossas, de alguns erros que nós incorremos, mas tem em conta também que nós estamos sendo criticados não pelos nossos erros, que certamente ocorreram. Nós estamos sendo criticados pelos grandes avanços sociais que nós ajudamos a promover no país, pelas nossas virtudes, pelo fato da gente ter lá, pelo fato da gente defender permanentemente a classe trabalhadora e suas lutas. Mas para que a gente continue representando a mudança, para que a gente seja diferente dos outros partidos, esse processo de crítica e autocrítica ele precisa ser permanente, inclusive tomando conhecimento das experiências de outros partidos. Para isso, nós participamos do Foro de São Paulo, para isso nós vamos ter um seminário internacional, inclusive durante o nosso congresso, e levando em conta também que há no mundo hoje uma crise da forma partido, uma crise dos sistemas atuais de representação, e é por isso que nós temos insistido tanto na reforma política, na ampliação da participação popular numa constituinte, e que o nosso partido se revigore sempre, se abrindo mais para o conjunto dos filiados, nos aproximando mais dos movimentos, fazendo a militância cotidiana, preparando melhor os nossos dirigentes, fortalecendo a nossa formação política. Então, isso é o que eu penso, e assimilando outras experiências, naturalmente levando em conta realidades diferentes, formações sociais diferentes, culturas diferentes. E nesse momento, a gente tem uma abertura muito grande para a juventude, para pautas libertárias que não estão muito, às vezes, no nosso universo, o combate à homofobia, o problema do combate ao machismo. Eu vejo, às vezes, as pessoas reclamando da participação paritária de homens e mulheres nas nossas direções, como se isso fosse um problema da direção do PT. Nós temos uma experiência inovadora aqui no país, que outros partidos não têm, de instituir a paridade de gênero, a cota de jovens. Isso tem que ser fortalecido e aperfeiçoado. A Alzida Lopes, ela faz uma pergunta que é importante, eu vou fazê-la, eu acho que você deve se debruçar um pouco mais nela, porque acho que é uma questão que, para todos nós do PT, é importante, mas para além do PT, para a frente de esquerda é importante, que é uma frente que a gente está tentando constituir. E aí é a pergunta dela. Ela e outros internautas perguntam sobre a frente de esquerda. Como construí-la? Quais devem ser suas propostas, reivindicações e plataforma? E como lidar com aqueles setores de esquerda que fazem oposição ao governo e querem derrotar o PT? Acho que aqui, inclusive, Rui, é importante dizer como é que se constituiu desde o início, porque nós temos já um caminho com essa tentativa da frente de esquerda. Acho que você podia primeiro contextualizar isso e depois respondê-la. Eu não gosto de chamar de frente de esquerda, porque a frente que eu imagino necessária, até levando em conta a experiência do Syriza, do Podemos, ela deve reunir movimentos, setores de partidos que não necessariamente se definem como de esquerda. Até porque no Brasil, eu não quero citar partidos aqui, mas há partidos que têm passado de esquerda e não têm um presente de esquerda. Mas setores deles podem participar junto conosco se a pauta mínima for, por exemplo, defesa da democracia, defesa da nação e defesa dos direitos dos trabalhadores. Esses 3 pontos mínimos, digamos assim, abarcam muita gente no país. Podem botar na mesma mesa o PT, o PSTU, o PSOL, setores do PSB e do PDT, pessoas sem partidos, pessoas que já estiveram conosco no passado e têm restrições a determinadas pautas do nosso governo. Para isso é preciso sentar, ter um mecanismo de deliberação, precisa ter um estatuto mínimo, porque não pode ser cada organização, cada entidade que entra ter um voto, para não ter bloco de maioria e minoria, estabelecer consensos, ou seja, um processo de muita paciência, de muita construção, que não pode ser puxado pelo PT, o PT querendo ter liderança e
de autoria no chamamento dessa frente. E eu penso em outras coisas que se podem desdobrar a partir daí. O que é a defesa da nação? Soberania, política externa independente, não intromissão em assuntos de outros países e, sintetizando o que seria a defesa da nação hoje, a defesa da Petrobras, que vai permitir recursos para a educação, com os royalties do petróleo, que tem um conteúdo nacional permitindo grande número de empresas trabalhando em conjunto, gerando empregos com bons salários, podendo investir em inovação, em ciência e tecnologia. Então, eu sintetizaria o projeto de nação hoje na Petrobras. A questão da democracia, o fortalecimento do Estado de Direito, que muitas vezes está sob ameaça aqui. Você vê essas manobras, o impeachment, tentativa de impeachment e tal, mas, sobretudo, tendo uma democracia que não seja só participação da eleição a cada 2 anos, que tenha o plebiscito, o referendo, iniciativa popular legislativa simplificados, que haja consultas à população, não necessariamente ligado ao processo eleitoral. Tem temas que podiam ser objeto de plebiscito no país e a população participaria. Isso vai ampliando o gosto pela política, entender que a política não é só o parlamento, não é só ser deputado e vereador. E a questão dos direitos dos trabalhadores, o trabalhador é no sentido amplo, não é só a classe operária. São os trabalhadores da área de serviço, que são muito numerosos, os funcionários públicos, e há direitos que podem ser ampliados. Nós hoje temos um grande desenvolvimento da tecnologia da informação. Isso permitiria seguramente reduzir a jornada de trabalho, dar mais tempo livre, mais tempo para o lazer, para a educação, para a convivência com a família. Isso reforça o núcleo familiar, ajuda a ter um tratamento mais condigno para crianças e adolescentes. Enfim, tem uma pauta que eu chamaria também de pauta libertária, que necessitaria de um debate mais amplo nessa frente. A questão do combate à homofobia, o problema do fim dos autos de resistência, o problema de uma política que não seja essa política ineficaz de combate às drogas, uma postura mais aberta para discutir esses temas, a questão da sexualidade, mas seria um segundo ponto de uma pauta dessa, se você consegue dar uma dimensão mais forte, mais de rotina depois, de uma coordenação mais efetiva. Então, essa frente, ela está em curso, digamos assim, tem um desejo na sociedade de que ela se constitua. Então, nós temos que ter protagonismo nisso, tomar iniciativa, dialogar, chamar as pessoas, ter abertura. As nossas etapas livres tinham esse significado também. Nós vamos ter um caderno com as propostas que foram apresentadas nesse processo, eventualmente para levá-las à votação, para incorporar nas teses. Eu estou muito otimista com a possibilidade de a gente ter um movimento mais amplo do que o próprio PT, pelo menos em defesa dessas 3 bandeiras. Depois nós vamos falar da reforma tributária, da reforma urbana, de como aprofundar os processos de reforma agrária para produzir alimentos saudáveis para a população. Enfim, o Brasil precisa de mais gente do que o PT para continuar fazendo as mudanças. E nós temos abertura para isso. Claro. A Fernanda Otero, ela faz uma outra pergunta sobre organização interna que eu acho que é importante que a gente esclareça. Ela pergunta aqui, ela diz o seguinte: o Congresso do PT vai abrir para novos delegados e delegadas? Como enviar propostas? Novos delegados e delegadas, não. Eu acho importante que, terminado o Congresso, a gente não mantém os mesmos delegados que estão aí desde 2013. Mas as regras foram postas de que esse Congresso se realizará com os mesmos delegados e delegadas que participaram da primeira fase. Isso é uma resolução que não dá para mudar agora. As propostas, elas podem continuar sendo enviadas. Nós fizemos as conferências livres, estamos recebendo, inclusive, pela internet, sugestões e contribuições. Nós estamos tentando também lá na Bahia, embora tenha um espaço limitado, o pessoal lá da Bahia está fazendo tendas e tal, quem sabe
para abertura, com a presença do Lula, da Dilma, vai ser aberto, as pessoas podem participar dentro do limite físico, mas essa parte vai ser aberta. A votação é feita apenas pelos delegados, que é uma regra estatutária que nós estamos mudando nesse momento. Algumas partes do Congresso vão ser transmitidas também via... Isso, pela internet. Pela internet. Eu acho que todos os debates a gente deveria estar transmitindo pela internet também. A fala do Lula, a fala da Dilma. Tem muito entusiasmo, Fernanda, lá na Bahia, com relação à nossa chegada, com as delegações que vão estar lá. Vai ter um seminário internacional, vai ter muita confraternização lá, que os baianos são muito receptivos, acolhedores e tal. Então, para deixar claro, Fernanda, tem um congresso de delegados que vai acontecer, que aí é restrito, inclusive por conta do local, por conta do espaço, mas nós estamos tentando garantir que pessoas que estejam lá e que queiram participar possam assistir via internet, mas também estamos tentando garantir uma tenda. Vai ter um telão também, eles vão instalar um telão para quem estiver fora poder estar assistindo também, além da transmissão pela internet. E isso, vai ter um telão, então, além quem estiver na Bahia, o militante que estiver lá e que quiser assistir, claro que resguardadas do tamanho do espaço também do hotel, vai ter um telão no estacionamento do hotel para quem não é delegado e não vai conseguir entrar, porque como tem a presença da presidenta Dilma, a Polícia Federal também, ela, quando chega no limite da capacidade do hotel, ela fecha a entrada das pessoas. Então, é uma questão de segurança. Óbvio, e aí, por conta disso, o PT da Bahia vai montar um telão fora do espaço do Congresso, mas dentro do hotel, no estacionamento, para que quem estiver lá possa participar, possa assistir, né? Também e para além disso, tem a transmissão ao vivo no site do PT. Uma outra pergunta de uma internauta que não se identifica no Twitter, ela gostaria de saber como está a nossa retomada de prefeituras do interior de São Paulo. Até o momento, eu não entendi a pergunta. Retomada como? Não está tendo eleição agora. Não, eu vou tentar falar sobre isso de outra maneira, viu? Quem que perguntou? Ela não se identificou. É assim, houve 2 eleições suplementares agora no país. Eleições fora de época, ou porque o prefeito renunciou, morreu, foi destituído. Essas 2 eleições, nós ganhamos a eleição. Uma foi em Natividade, que é uma cidade no interior do Rio de Janeiro, e a outra foi no Pará, numa cidade chamada Igarapé-Mirim, que é considerada a capital mundial do açaí. Então, eu aproveito para citar essas 2 eleições para dizer o seguinte: não acredito no pessimismo que está sendo difundido, inclusive na grande mídia, de que o PT vai sofrer uma derrota avassaladora o ano que vem. São 5.700 e tantos municípios, quase 6 mil municípios onde vão ocorrer eleições municipais. A eleição municipal tem uma dinâmica própria, ela não reproduz as condições do debate nacional. Nós estamos há mais de um ano das eleições, muito trabalho estamos fazendo até lá. É importante que a nossa militância comece desde agosto, passado o Congresso, a pensar em candidaturas, em alianças, na chapa de vereadores e vereadoras, desde já. Porque essas coisas a gente não constrói na época da eleição. Que a gente tenha programa, que a gente reavive as propostas do modo petista de governar, atualizando o dia de hoje, que a gente envolva muito debate com a população, seja onde a gente tem prefeitura ou não, para que o resultado seja um resultado favorável ao nosso partido. Eu não acho que esse momento de pessimismo que existe, uma certa rejeição que existe ao PT, mas também aos outros partidos, que isso vai resultar numa derrota nossa. Nós temos que nos preparar com otimismo, com mobilização, com propostas, para fazer o debate do processo eleitoral.
e com diferenciações. As propostas e o discurso de uma cidade, uma capital, uma cidade grande é de um jeito, num pequeno município é outro. Nós já nos acostumamos a fazer disputa eleitoral. É preciso a gente não abaixar a cabeça, não aceitar provocação, reverter as acusações que fazem contra nós, ter bons argumentos, reforçar a formação política, melhorar a comunicação, e eu não acho que esse clima de pessimismo vai prevalecer na eleição municipal. Está aí 2 exemplos, no pior momento que nós estamos vivendo, de 2 vitórias em 2 estados diferentes, em cidades diferentes. Parabéns, então, aí às prefeituras do Rio e do Pará, que nós vencemos recentemente. O Clóvis Girardi, ele pergunta sobre a dívida pública. Ele diz, depois de 13 anos de governo, por que não foi feita a auditoria da dívida pública? O PT defende que seja feita essa auditoria? O que sempre se defendia no PT, isso depois com o tempo foi diluído e até nem há mais necessidade, depois que nós pagamos a dívida com a FMI, hoje somos credores da FMI, o que se falava era da auditoria da dívida externa. A dívida pública, ela tem 2 conceitos. Nós sempre trabalhamos com o conceito de dívida pública líquida, que é pequena em relação ao PIB e face a outros países. Mais recentemente se passou a tratar, porque é menos favorável na avaliação, com o conceito de dívida pública bruta. O problema principal agora, que eu acho que nós teríamos que examinar mais do que uma auditoria, é a questão da taxa de juros. Porque com a taxa de juros nos patamares em que está, cresce muito a dívida pública. E é preciso reduzi-la, até porque não vejo necessidade hoje, não havendo inflação de demanda. Você querer controlar a inflação com a taxa de juros no limite em que está. Acho que era preciso regular o câmbio, como ele está sendo regulado, está por volta de R$3. Isso favorece as exportações brasileiras e contém um pouco as importações. Isso facilita um renascimento de setores da indústria que perderam muito pelo câmbio depreciado. E a inflação tem que ser combatida de outra maneira e a taxa de juros não pode continuar crescendo da maneira que está, inclusive com o risco de a gente ter um semestre recessivo, com um clima de queda da produção, queda do PIB, não faz sentido manter a taxa de juros nesse patamar, porque ela tem um efeito corrosivo sobre o crescimento da dívida pública. Antes de continuar aqui as perguntas, quero dizer para os nossos internautas que estão entrando agora, essa é uma etapa livre do 5º Congresso online, com o nosso presidente Rui Falcão. Quem quiser fazer alguma pergunta, basta escrever no Twitter ou no Facebook com a tag #EtapaLivrePT. A próxima pergunta é do perfil Ouse Questionar. No Twitter pergunta o que o PT irá fazer a respeito da redução da identidade partidária do eleitor com relação ao PT. Segundo ele, 95% do eleitorado não acompanha a política no dia a dia. Qual medidas a esquerda pode adotar? Acho que aqui ele está dizendo mais, não só com relação ao PT, mas de uma forma geral, né? Porque ele diz que 95% do eleitorado não acompanha a política no dia a dia e qual medidas a esquerda pode adotar. Algumas coisas aqui, Maristela, eu já falei um pouco. O PT precisa ser um partido de militância cotidiana, dialogar com a população, estar presente nos bairros, entender os problemas no nível em que eles se colocam e procurar elevar o nível de consciência, o nível de informação, reforçar a formação política dos nossos militantes também, para que eles possam ter mais argumentos no diálogo com a população e valorizar a política como atividade do cotidiano das pessoas. Porque há hoje, e isso acho que leva as pessoas ao desinteresse, à desinformação, há uma campanha contra a política. Ao colocar os políticos numa vala comum, se faz uma rejeição à política também. E a política é o que move a sociedade, o que move as transformações, não a política parlamentar, não só a eleição. A política, o debate de soluções para a nossa vida, o que a gente pensa do futuro, como é que nós queremos o meio ambiente, como é que a gente quer o transporte na cidade,
como é que a gente quer a educação dos nossos filhos. Então, a gente tem que ter informações a esse respeito. E é isso que também me leva a dizer que nós precisávamos quebrar o monopólio da mídia no país, democratizar a informação, porque a política é tratada de forma marginal. O momento em que você consegue falar um pouco da política são nos momentos do horário eleitoral, nas campanhas eleitorais. Não tem direito de antena, que é o direito de uma comunidade, um sindicato, uma associação, poder ter um espaço no rádio e na televisão para falar das suas propostas. Vários países da Europa têm isso, nos Estados Unidos têm isso. Então, se você tem uma comunicação que é mais democrática, onde você não recebe só as informações, mas você pode também interagir, e a internet é poderoso para isso, você cria mais interesse pela política. As pessoas passam a se informar melhor. Então, os partidos precisariam incorporar isso também no seu cotidiano. Nós temos uma fundação que faz cursos, tem uma escola. Então, é um caminho em que a participação popular, se ampliada, se levada a participar mais das decisões da prefeitura, do governo do Estado, das políticas públicas nacionais, ela pega o gosto pela política também. Quando nós realizamos conferências nacionais, que eu acho que devem ser reavivadas, muita coisa do governo Lula surgiu de sugestões da população. Quando alguém da população percebe que ela é ouvida, que algumas soluções que ela apresenta são acatadas, ela passa a participar, não precisa necessariamente estar no partido político, mas ela passa a ter cidadania, ela passa a ser titular de direitos, ela passa a se sentir mais parte do país, mais parte do Brasil, que o Brasil também é um pedacinho dela, que ela também está ajudando o seu país a avançar, a melhorar, a ter outra condição de vida. O Jimmy, no Twitter, diz que em muitos países a opinião pública é consultada por políticos e partidos através da internet. O PT avança para isso? Eu acho que sim, e esse primeiro experimento das conferências das etapas livres aponta para isso aí. Eu fiz uma coisa que quero manter mais no meu Twitter, e acho que mais gente podia fazer isso também. Eu fiz, não é bem um plebiscito ainda, mas eu fiz uma consulta no meu Twitter se as pessoas achavam que o PT devia ou não abrir mão da contribuição de empresas para a manutenção dos diretórios. Quase 5.000 pessoas participaram dessa consulta em menos de uma semana. A maioria era favorável, mas claro que é uma amostra pequena, mas se a gente amplificar isso no PT, periodicamente, fazer essas consultas pela internet, não é uma votação, mas te dá um indicador do que a população está pensando. Às vezes você está querendo ir numa direção e uma parte até de quem te apoia, de quem gosta do PT, está pensando em outra direção. Então você tem que mediar. Não necessariamente você tem que seguir tudo, mas falar, vamos refletir melhor, vamos ouvir mais dessas pessoas, quem sabe elas têm razão e nós estamos errados. Então, acho que isso é excelente, a gente começar a ativar esse tipo de consulta no PT. Acho que até no Congresso, a gente devia, pensando no pede ou não pede, fazer esse tipo de consulta. Eu acho que são ideias que são importantes e que dão certo. Tem que ter algum parâmetro, porque também, de repente, você sabe como é que são as pessoas, né? Já houve episódios em que, no município, uma consulta sobre se devia fazer aliança ou não, gente de outros partidos que tinham interesse em ter ou não ter aliança, procurava entrar na consulta. Então, mas eu acho preferível você administrar esses riscos do que evitar fazer a consulta por causa desses riscos. Acho que a gente devia ouvir mais, e a internet é um ótimo caminho para fazer isso. O Caio, ele fala das prefeituras petistas. Ele pergunta aqui se é importante a gente centralizar, orientá-las quanto ao modo petista de governar. Eu acho que sim. A Fundação Perseu Abramo fez trabalhos importantes sobre isso.
vendo várias experiências petistas nem todas têm orçamento participativo, mas tem outras formas de participação. Eu acho que esse é um dos elementos centrais para a gente ter um bom desempenho eleitoral, inclusive. Desde aquela primeira experiência nossa em Capuí, em que o prefeito fez um risco numa parede branca, que de um lado estava receita, do outro despesa, e todo mês ele atualizava, até o orçamento participativo pela internet, que o Fernando Pimentel fez quando era prefeito. Essa experiência a gente tem que avaliar, publicizar, ampliar e adaptar às realidades locais, mas sempre com o objetivo de criar marcas que tenham no centro a população como partícipe da formulação das políticas públicas e da decisão sobre as políticas públicas. Além da transparência, né? Que naturalmente. Quando eu falei do exemplo, a transparência é o primeiro ponto. O Vitor Lourenço e outras pessoas perguntam sobre formação política. O PT não poderia retomar a ideia da escola de quadros para renovar ideias? Como o PT deve tratar a sua política de formação? Como fazer chegar na militância de base? Bom, eu não uso esse termo formação de quadros. Né? Eu acho assim, a história da formação de quadros, ela remete muito para a experiência de alguns partidos cuja tradição não faz parte da tradição do PT. Eu acho que a gente deve cuidar da formação dos militantes de uma forma geral. Não quero criar uma distinção entre os que sabem mais e os que sabem menos, os mais antigos e os mais novos, os mais experientes e os que precisam de ganhar experiência. Eu acho que nós temos que ter currículos adaptados à realidade brasileira. Eu acho que nós temos que reavivar a tradição do socialismo no Brasil, porque nós somos um partido que quer construir uma sociedade socialista. Isso ficou meio diluído atualmente. A onda neoliberal e o fim dos países do chamado socialismo real provocaram uma crise na formulação de novas ideias. Então, a nossa formação política ela deve ter conteúdos da história do Brasil, da história da luta de classe no Brasil, os vários movimentos emancipacionistas, as várias lutas do povo, que muitas vezes se oculta tudo que houve de luta do povo naquela história da cordialidade do povo brasileiro. Houve muitas revoltas populares, correu muito sangue para a gente chegar até aqui, para a gente construir a democracia. Precisa ter um pouco da história dos partidos políticos. Até queria recomendar que vocês lessem um livro do Lúcio Magri sobre a história do PCI, que mostra como a perda de determinadas oportunidades históricas, a vacilação diante de certas conjunturas, pode levar ao enfraquecimento, à fragilização, às vezes até ao desaparecimento de um partido político. Tem muita história ali de um partido que foi inovador no seu tempo. Né? E acho também que nós precisamos refletir sobre as práticas que nós temos também no movimento social, no movimento sindical. Não creio que a formação deva ser uma formação só livresca, embora a leitura seja um momento da formação também. E a participação na luta do cotidiano, do seu sindicato, da sua faculdade, porque também a luta social é formadora também. Teve muita gente que não viveu o ciclo das greves, não viveu essa experiência, mas há outras formações da prática, e sempre levando em conta a reflexão sobre a prática, e a prática produzindo uma nova reflexão. Esse é um processo permanente, que não há um formador e um que é formado, e uma escola que não se adapta, que não reflete sobre a prática. Nós precisamos aperfeiçoar os nossos mecanismos de formação, a nossa escola, os cursos da formação, e nós estamos também formando gestores hoje, que é uma outra área da formação, que nós estamos ganhando prefeituras, governos estaduais, e normalmente você busca gente ou que já estava na máquina, ou que vem de outros partidos. Felizmente, hoje o PT, depois de vários anos à frente de governos municipais, estaduais,
já tem também bons gestores, boas pessoas com formação política, e também com capacidade de gestão. Mas a formação é um processo permanente, ele não para nunca. Tem experiências que nós devemos adotar, por exemplo, os nossos dirigentes deviam periodicamente participar de cursos para se reciclarem, para adquirir novos conhecimentos, para ver, conviver um pouco com o diretório de base também, para ver como é que as discussões estão ali, para aprender novas realidades. Eu, por exemplo, quero, volta e meia, procuro conversar com um grupo de jovens, porque tem outras preocupações hoje, tem outra linguagem. Então, tudo isso faz parte do processo de formação. Rui, tem muitas perguntas sobre reforma política que está chegando aqui para a gente. O PT pretende organizar um movimento popular por um plebiscito para realizar a reforma política? E a proposta da Constituinte exclusiva? Você pode falar disso com muita propriedade, inclusive, que você e o Bruno são os nossos representantes, junto com a Gleide, que também coordena os processos de reforma política. Vocês têm participado intensamente, tanto da questão do plebiscito como da Constituinte. O que está acontecendo no Congresso agora é mais uma confirmação do que nós temos assinalado. É necessária uma Constituinte exclusiva para fazer a verdadeira reforma política. O Parlamento, tal como está aí hoje, não realizará a reforma política em profundidade, não atenderá aos reclamos mais profundos daqueles milhares e milhares que foram votar no plebiscito ano passado, não atenderá aos reclamos daqueles que querem mais protagonismo na política que não seja só o Parlamento. Então, nós vamos continuar, no que depender do PT, a participar dos movimentos, das articulações, junto com todos aqueles que queiram isso também, por uma Constituinte exclusiva e pela realização de um plebiscito. Nós continuamos fazendo parte da Secretaria Operativa da campanha do plebiscito. Ontem nós fizemos uma atividade, no dia 26, na verdade, no Congresso, sobre a reforma política, que para nós, os pontos que estão sendo votados, como estão sendo votados, é mais uma contra-reforma do que uma reforma. Então, nós ainda temos como pauta e achamos importante o plebiscito popular por uma Constituinte exclusiva e soberana para reformar o sistema político. Essa é uma bandeira do PT, é uma bandeira de vários movimentos sociais, e o PT tem participado ativamente dessa campanha. Isso é uma das bandeiras, inclusive, que pode estar no núcleo de uma frente democrática e popular no país. Para os internautas que estão chegando agora, nós estamos há mais de uma hora online, então agora ainda tem algumas perguntas que nós vamos fazer, as que chegaram até agora. As outras nós responderemos no Facebook do Rui, porque a ideia que nós tivemos aqui era uma hora e meia, então acho que com as perguntas que tem aqui, que ainda estão aqui por serem feitas, mais as considerações do Rui, acho que vai chegar mais ou menos nesse tempo. Mas não deixaremos de responder a todas que chegarem pelo Facebook do Rui. A próxima, o PT terá alguma iniciativa ou movimento pelo plano de participação social? O sistema representativo está falido? Será que a democracia direta passa a ser uma opção? Não, eu sempre defendi que a gente faça conviver a democracia representativa com a democracia participativa, ou seja, a Constituição brasileira, no seu artigo 1º, ela modificou, antes era o seguinte: todo o poder emana do povo, em seu nome será exercido. Hoje, a Constituição prescreve o seguinte: todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos. Nós só temos levado em conta os representantes eleitos. É preciso agora criar mecanismos mais efetivos da democracia direta. Na Constituição, há 3 mecanismos para o exercício da democracia direta: a iniciativa popular legislativa, o plebiscito e o referendo. Ora, são mecanismos cuja efetivação é quase impossível.
pelo número de exigências que se cria. Por exemplo, no Chile, a presidenta Bachelet está convocando agora um plebiscito. Aqui no Brasil, o presidente da República não pode convocar plebiscito. Ele tem que pedir para o Congresso Nacional que convoque o plebiscito. Aliás, a presidenta, no ano passado, mandou um pedido de convocação do plebiscito para o Congresso. Tem 187 assinaturas necessárias para a edição de um decreto legislativo que convoque o plebiscito e está parado nas gavetas do Congresso Nacional. A iniciativa popular legislativa, além dela precisar ser simplificada, com menor número de assinaturas, ela precisa ter rito especial. Ou seja, se a gente consegue as assinaturas, ela entrar na pauta do Congresso com prioridade. Porque não adianta a gente fazer iniciativa, chega, põe lá no parlamento e ela não é votada. E há uma iniciativa, há várias iniciativas, a do PT, a da OAB, a CNBB, de um abaixo-assinado pela reforma política. Nós vamos conseguir as assinaturas e ela precisa ter um rito especial. A mesma coisa o referendo. Nós tivemos 2 ou 3 referendos no Brasil até hoje. 2 ou 3 plebiscitos. É muito pouco em termos de democracia direta num país do tamanho do Brasil, com tantas diversidades regionais e culturais, com tanta vontade do povo de participar. Então, o que diz a Constituição precisa ser efetivado. A Carla Correia e a Elizabeth Comboim, elas falam sobre o mandato da Marta Suplicy. O PT vai recorrer? Não cabe recurso? Nós nos manifestamos claramente quando a senadora Marta Suplicy formalizou a sua saída do PT, dizendo, primeiro, que não procediam as razões que ela alegava para sair do PT, que ela tinha restrições à sua atividade partidária e parlamentar. Pouca gente no PT teve as oportunidades que ela teve. Ela foi prefeita, foi candidata a governadora, candidata a prefeita, senadora eleita, disputou uma prévia para ser candidata a governadora, foi deputada federal, ministra 2 vezes. Então, isso mostra que não tinha nenhuma verossimilhança, nenhuma verdade às razões que ela pretextou. Segundo, ela fez uma acusação gravíssima ao nosso partido de que havia corrupção nas doações eleitorais. Ora, até agora, todas as campanhas dela foram financiadas da mesma maneira que os outros candidatos do PT, através de doações legais. Então, uma acusação infundada, injusta e que nós repelimos. A saída dela foi motivada, na verdade, por ambições desmedidas, ambições pessoais, projetos pessoais, para sair do PT no momento em que nós enfrentamos dificuldades. O Diretório Estadual de São Paulo entrou terça-feira no TSE, reivindicando o mandato para o PT. Só que o Supremo Tribunal Federal, ontem mesmo, por unanimidade, definiu um entendimento de que a fidelidade partidária só se aplica aos cargos proporcionais, não se aplica aos cargos majoritários de presidente, governador, prefeito e senador, porque consideram que esses cargos são fruto exclusivo da soberania popular e não das atividades partidárias, como são os deputados que se elegem, às vezes, pela legenda, pela soma do voto dos demais, no sistema proporcional. Então, provavelmente, mais do que tomar o mandato dela, eu espero que aqui em São Paulo, na capital, se ela for candidata, a gente vá a cada lugar dizer que ela não representa o PT, que o que ela fez com o PT é inominável, que ela cuspiu no prato que comeu e que a gente faça um combate político ferrenho à candidatura dela no plano das ideias. Sobre a comunicação do PT, o Eduardo Nino pergunta se vai ter sucursal da agência PT em Pernambuco. O Diretório Nacional tem alguma proposta sobre a comunicação do PT nos estados? O Zé Américo, que coordena a nossa agência, ele tem essa ideia de ter alguns correspondentes nos estados. Eu não sei se exatamente vai ter um correspondente em Pernambuco, mas eu posso dirigir essa pergunta depois para o Zé Américo e respondê-la com mais propriedade
sobre a existência de correspondentes nos estados. O fato é que a gente quer dinamizar a agência, torná-la mais informativa, mais acessível, e é um dos projetos do Zé Américo. Mas mais que isso, nós estamos querendo integrar a comunicação, uma espécie de sistema do campo popular. Não ter alguém que domine, mas você poder ter pautas comuns, temas comuns que possam ser tratados pelos internautas dentro da sua liberdade de ação, dos partidos do campo popular. Não que com isso a gente resolva o problema de democratização da mídia, mas para fortalecer a comunicação em rede, fortalecer a internet e os meios de comunicação que a gente tem de forma independente. Nós estamos chegando aqui quase ao final, tem mais duas perguntas que eu vou fazer aqui para o Rui, depois ele faz as considerações finais, e a gente encerra essa etapa online, etapa livre online do 5º Congresso. Apareceram aqui, Rui, novas perguntas sobre o ajuste fiscal. As medidas não afetam a relação do partido com sua base social, com setores que fizeram campanha e elegeram a Dilma no ano passado? Cadê a tributação dos bancos e das grandes fortunas? Aumento de 5% na taxação do lucro dos bancos não foi pouco? Eu reconheço que afetou sim, a gente sabe disso, e é por isso que nós estamos insistindo para que haja novas medidas em que o sacrifício necessário do ajuste recaia sobre quem pode pagar mais. Eu não sei medir se 5 pontos a mais é pouco, eu sei que eles estão chiando, mas eu mencionei aqui outras iniciativas que a gente pode adotar, como o fim da isenção sobre os juros do capital próprio, do imposto de renda, como também a tributação de lucros e dividendos, além da questão das desonerações seletivas, o fim de determinadas desonerações que podem resultar, como também mencionei, a eventual volta da CPMF, o imposto sobre grandes fortunas, o imposto sobre grandes heranças, e a própria reforma tributária, que não depende de decreto, depende de aprovação no parlamento, mas que a gente deve continuar fazendo uma campanha nessa direção. A última pergunta, então, é da Graça Vieira. Ela diz que ela e a sua filha querem se filiar. Como proceder? Há alguma forma de filiação online? Eu acho que ela pode procurar o seu diretório mais próximo. Se ela tiver alguma dificuldade, pode telefonar para aqui, pode falar comigo através do meu Twitter, do meu Facebook, e a gente facilita. Aliás, quero dizer que nesse período de janeiro até 14 de maio, nós tínhamos quase 17 mil novos filiados. Quero saudar todos eles aqui, todas elas que se filiaram, e dizer: venham para o PT, que o PT quer ouvir você, o PT precisa de você. Nós queremos ampliar o número de filiados, trazer que você traga ideias novas.
militantes ou filiados do PT, é uma experiência rica que nós vamos reproduzi-las. Então, boa noite, agradecer mais uma vez a todas e todas, e que até uma próxima etapa livre do 5º Congresso, até uma próxima conferência livre com os internautas de todo o Brasil. Muito obrigada e boa noite.